Senhor presidente, membros da mesa, vereadores aqui presentes, aqueles que nos assistem no plenário da Câmara e também pela TV Câmara, conforme a gente havia informado, durante essa semana está acontecendo e até amanhã vai continuar o seminário de mobilidade urbana sendo discutido na Assembleia Legislativa. Nós tivemos presentes o vereador Matson, até peço desculpas se alguns dos outros senhores estiveram lá, mas talvez eu não tivesse naquele momento, eu não percebi. Mas é exatamente nesse ponto que eu gostaria até de chamar a atenção de uma ausência que foi notada lá e foi falada com relação aos prefeitos da região da Grande Florianópolis e também da representação do Poder Legislativo dessas cidades, né? E nós estamos vivendo essa questão de mobilidade urbana nessa região, principalmente que nós chamamos da área conurbada, que é menor que a região metropolitana, mas que envolve aqui os municípios de Palhoça, São José, Biguaçu e Florianópolis, e não há como se discutir essa questão se os prefeitos, se as casas legislativas, ou se aqueles que vão pensar essas políticas públicas não sentarem e pensarem essas políticas de uma maneira unificada. Eu não posso imaginar um sistema viário, um sistema de ciclovia ou um sistema alternativo em São José que não contemple Florianópolis, porque nós vamos desaguar em Florianópolis. Ou a mesma coisa, Palhoça prevê um sistema de transporte marítimo e ele vai atracar as pessoas aonde? Vai jogar numa balsa na beira do mar, no meio do mar? Não dá. Tem que ser trabalhado em conjunto. Os modelos, e isso até para quem nos assiste, são chamados de modais de transporte, eles têm que ser pensados nas cidades e tem que ser previsto. E o que tem assim angustiado, eu digo assim, inúmeras discussões, em tempos idos e no curto espaço de tempo, eu estou falando aí 1, 2 anos, nós participamos ativamente dessa tentativa da SDR e agora o secretário Cloni Capistrano tem essa incumbência de tentar alavancar essas discussões da região metropolitana, que são discussões que fazem parte desses municípios, mas nesses últimos 2 anos, inúmeras vezes foi provocada uma tentativa de reunião dos chefes do Executivo para discutir essas questões, não só de mobilidade, mas a questão de resíduos sólidos, a questão de água, a questão de esgoto. Ora, a questão de esgoto é uma questão que nos afeta diretamente, porque é o município que recebe a carga de esgoto e não tem uma contrapartida com relação a isso, no mínimo, uma contribuição adicional por ser a cidade que recebe isso. Temas como resíduos sólidos, onde nós vamos tratar os resíduos sólidos, como eu falei, resíduos sólidos, lixo não é mais lixo, é resíduo sólido, porque o que sobra é rejeito. Onde nós vamos tratar em São José? Não há espaço, nós temos que ter parceria dos municípios da Grande Florianópolis. Mas olha só, se já recebemos o esgoto, alguém pode receber os resíduos sólidos. A nossa água toda vem de Santo Amaro. Vamos lá, tem outras questões sem ser discutidas, inclusive questões da saúde pública, a mobilidade é outro. Então, chamar a atenção assim, vai até amanhã, os debates são importantes, foram apresentadas as propostas que o governo do Estado, através do BNDES, é isso, né? O BNDES é fundo perdido, pagou um estudo e vai pagar um estudo para empresas, e vamos falar, as empresas que se cadastraram são empresas, inclusive internacionais, consideradas uma das melhores do mundo para discutir mobilidade urbana. E estão debatendo esse assunto na Assembleia e vão fazer uma proposta, né, que vai ser colocada para a região da Grande Florianópolis. Mas, eu confesso para vocês, me causou um pouquinho de estranheza, espanto, de que aqueles que têm que depois aprovar e discutir aquilo que está sendo agora tecnicamente debatido e elaborado e montado, como foi apresentado, não estão presentes nas mesas de discussão. Então, convidar, e eu digo não só para nós, mas a própria população, tanto de São José quanto das cidades, apesar do plenarinho estar sempre lotado nas discussões, eu acredito que a participação pudesse ter sido e possa ser muito maior, porque são assuntos que vão efetivamente comprometer a nossa vida. Chega a ser assim, eu vou até dizer, irritante, ir a Florianópolis na hora de rush. Quer ver se, doutor Geraldo, se tem uma consulta em Florianópolis. Então sai 1h30 antes ou se prepara para chegar lá já com a pressão estourando e os indicadores de saúde estão todos alterados. Não tem condições. Então, o que eu quero dizer é que no dia a dia a nossa vida está toda comprometida. Transporte coletivo, nós falamos algumas vezes em tarifa zero.
isso talvez resolveria, né? Transporte coletivo gratuito e de qualidade. Mas nos debates, nas discussões, nós não estamos nos fazendo representar a altura para discutir as viabilidades das propostas que a gente tem colocado ali. Então vai ali um convite amanhã, os debates começam às 9 horas, conclui amanhã até o final do dia. É muito interessante que nós nos façamos participar e presentes, porque dá um lastro, inclusive para estimular a população para essa presença num tema que é de suma importância. Em decorrência disso, uma das incumbências que foram passadas lá, que o governo do Estado tem passado à SDR, é de que ela viabilize a região metropolitana. Nós sabemos que a região metropolitana, como lei, ela já existe. Para quem nos assiste, o que é a região metropolitana? É praticamente isso que nós falamos aqui. É que a gente reúna os municípios como se fosse um grande município e que ele discuta essas questões que fazem parte de todos numa mesma mesa. Ora, isso existe como lei e agora, isso, há muito tempo já, eu acredito que uns 10 anos a região metropolitana, se eu não me engano, já está aprovada como lei. Nós estamos discutindo exatamente aqui as leis que são aprovadas e não são colocadas em prática. Por outro lado, ela não está operacionalizada ainda, e essa é uma das diretrizes para a SDR. Então, conclamar que a gente possa estar participando, a população também, de assuntos dessa envergadura, porque realmente o destino das nossas cidades vai passar por aí. Nós protocolamos 2 requerimentos, 2 indicações, na verdade, que eu tinha já falado aqui. Uma com relação à cobertura de celulares em algumas regiões de São José, e eu vou aí expressar Colônia Santana, que é onde não pega, e uma questão até legal, as companhias de telefonia assinam um contrato de 100% de cobertura nas cidades no entorno das regiões metropolitanas. Não estão cumprindo. Então, no princípio, eu queria convidar os vereadores todos que a gente pudesse assinar a indicação, mas num segundo momento, se isso não for o suficiente, algumas medidas mais drásticas, porque é inconcebível que dentro de São José, que é um município de tamanho, geografia, física, a parte física ele é pequeno, mas é a 6ª população do Estado, então ele não tem uma justificativa para que não haja cobertura. Nós temos bairros que não têm celular, né? A mesma questão é com relação a câmeras de segurança, aí uma indicação que vou pedir o apoio, que todos pudéssemos assinar, principalmente nas regiões mais periféricas. Eu sei que a região urbana passa pela mesma situação, mas a periferia já fica no limite da cidade. E também o olhar, a tendência que ela é mais esquecida e fica mais aberta, mais exposta a situações como essa a gente tem presenciado agora, todos os dias, na meia-tarde, assaltos à mão armada, e isso realmente é muito ruim. Por fim, as chuvas passaram, pelo menos dessa vez, e a gente quase alegremente bate palma e diz, não fomos atingidos. Isso é bom, mas me causa uma preocupação do que nós temos que fazer para que não sejamos atingidos mais inúmeras vezes. E eu coloco aqui o pedido que já foi feito com a presença da prefeita, e sei perfeitamente que não era esperado que a prefeita tivesse feito alguma ação concreta com relação à questão das enchentes nesse período curto, a não ser algumas preventivas como foram feitas. Mas que possa ver a continuação ali do Rio Forquilhas, porque realmente o impacto foi positivo, e do Rio Maruim, porque aquela região lá de cima é uma das regiões mais atingidas. E lembrar assim, eu sou obrigado a voltar a uma questão ida. Pena que os recursos que vieram para o controle das perdas das enchentes não foi aplicado onde deveria. E eu vou bater nessa tecla sempre, porque se 17 milhões que vieram para essa cidade do governo federal, para obras de prevenção, recuperação e contenção das enchentes tivessem sido feitas, aí sim eu poderia dizer, graças a Deus, nada aconteceu e por um bom tempo não vai acontecer. Não é a realidade hoje, porque o objeto não foi cumprido conforme o projeto que foi encaminhado. Pena que assim foi. Mas chorar o leite derramado não dá, mas há de se correr atrás para ver o que dá de fazer com relação àquilo que irresponsavelmente não foi feito.
No entanto, aproveitar essa oportunidade da não ocorrência para nos anteciparmos para outros ciclos de chuva que hão de vir. Obrigado.